Olá, estamos aqui de volta ao Café com Maná. Hoje eu vou contar uma história da Rainha Esther, uma história muito prática, muito útil para os nossos dias de hoje, para a nossa vida pessoal. Lá pelos idos de 486 a.C., assume o rei Xerxes o Império Persa. Ele veio logo depois do Império Babilônico, né? Esse império dominou inúmeros povos, entre ali a Índia até a Etiópia, né? Inclusive os judeus estavam debaixo desse domínio, né? Logo após o Império Babilônico. Nesse tempo, os reis tinham uma posição que muitos homens gostariam de ter hoje com as suas mulheres, né? Dentro de uma cultura machista. A rainha Vasti era sua esposa, era uma mulher muito bonita, e o rei chama a Vasti para comparecer a uma festa que ele está dando, e Vasti se nega a comparecer. Não, o rei bebeu demais, eu não vou estar lá. Xerxes então conversa com seus ministros ali, seus assessores, e ele decide destituir Vasti do cargo de sua esposa, de rainha, né, do Império Persa. Deixa ela encostada, vai para um canto qualquer. E aí ele começa uma seleção de novas mulheres, as mais bonitas que puderam escolher e trazer para ele. E ele ia escolher uma dessas mulheres para ser a sua nova esposa. Nesse momento, nessa época, né, vivia também Mardoqueu, em algumas traduções chamadas de Mordecai, que ele criou uma prima bem mais jovem, chamada Hadassa. Ela ficou órfã de pai e mãe e acabou sendo assumida por esse primo bem mais velho, que a educou como filha, criou ela com muito carinho, com amor de pai por uma filha. Hadassa tinha também um nome persa, que é Esther, que quer dizer estrela. Hadassa, o significado dela é murta, que é uma árvore, um arbusto pequeno, de pouca expressão. Então, dois nomes com significados bem distintos, quer dizer, um quer dizer estrela, feita para brilhar, e o outro é um nome de bem menos expressão, não é? Uma árvore pequena, um arbusto, chamado murta. Esther foi com uma mulher bonita, chamou a atenção desses que estavam procurando por essas mulheres ao longo de todo o império, e encontraram a Hadassa, chamaram ela para estar junto. Essas mulheres ficaram durante um ano sendo tratadas com óleos especiais, com essências. É um tratamento muito especial para as mulheres, como se fosse uma escola. E a partir de um ano elas começaram a ser apresentadas para o rei Xerxes escolher uma delas como sua esposa. E ele se encanta com Hadassa, também chamada Esther, e chama ela para ser sua esposa. Então, de repente, essa mulher Hadassa vira a esposa do rei Xerxes. Nesse tempo, Xerxes tinha um homem chamado Amã, que era o seu segundo, era como se fosse um primeiro-ministro em todo o império. Amã tinha muito poder, e Amã criou uma antipatia muito grande com Mardoqueu e com todo o povo judeu, porque em algum momento ele viu o rei passar, todos os povos eram obrigados a se ajoelhar diante do rei, e Mardoqueu não se ajoelhava. Quando foi cobrado a se ajoelhar, ele falou: não, eu só me ajoelho, só me inclino diante do Deus Todo-Poderoso, do meu Senhor. E todo o povo judeu também tinha essa prática. E esse homem Amã, um homem mau, cruel, um homem perigoso, começou a perseguir Mardoqueu e perseguir o povo judeu. E começou a armar uma história, uma armadilha para que todos fossem mortos. E preparou a forca de Mardoqueu. Quando Mardoqueu descobre essa situação, Mardoqueu era um homem que temia a Deus, era um homem muito sério, muito amoroso, ele gostava muito de Hadassa ou Esther, né, sua filha de criação, e ele procura a rainha Esther e conta a história para ela e pede ajuda. E nesse momento Esther está assim, enfraquecida, porque ela estava 30 dias sem ser chamada para o rei. Olha como é que era interessante a posição do rei. Chamou Vasti para os seus aposentos lá, ou para uma festa que ele estava dando, ela não veio, tira ela, corta, né? Separou, não é mais minha mulher. Poderia até ter sido morta. Se uma esposa ou qualquer pessoa, inclusive a própria esposa, procurasse o rei sem ser chamado, poderia ser morto. O rei poderia ouvir ou simplesmente mandar matar. Não quero receber, então mata, porque
porque ninguém pode procurar o rei. Então era muito interessante esse casamento, né, que o rei chamava a sua esposa quando ele queria ela. Quando ele não queria, ela ficava lá, e se fosse procurá-lo para falar alguma coisa, ela poderia até ser morta. Então Esther vai e fala para Mardoqueu: olha, eu estou há 30 dias que esse homem não me procura, o rei não vem atrás de mim. Ou seja, o casamento estava meio como que em crise, né? E ela falou: se eu for atrás do rei, isso é contra a lei, eu posso ser morta. Eu posso ser morta na hora. E ela ficou com medo. Mardoqueu faz uma certa pressão ou cobrança sobre ela. Falou, Mardoqueu passa a mensagem a Hadassah, ou Esther, de que olha, a situação está muito crítica, o povo todo judeu pode ser dizimado, né? E Deus vai nos libertar de qualquer jeito. Mas você pensa que vai ficar livre dessa situação por ser esposa do rei, pela lei que eles estão querendo impor? Não, todo judeu seria morto. E Deus vai acabar arrumando uma saída. Se não for por teu intermédio, Deus vai arrumar um livramento para o povo de Israel, de qualquer forma. E Esther então está diante dessa situação. Ou ela brilha como uma estrela. Veja, Jesus diz a toda a igreja, né? Vós sois a luz deste mundo, né? Nós somos nascidos para brilhar. Você é um homem, uma mulher de Deus, nascido para brilhar, nascida pela fé em Cristo Jesus, para brilhar no bom sentido, influenciar vidas, chamá-las para o reino de Deus, mostrar a presença de Jesus no seu coração, na sua vida. Esther poderia, diante dessa situação, ter uma opção: ou eu sou Esther, que brilho para Deus, brilho para as pessoas, brilho para este mundo, ou eu sou Hadassah, uma pessoa sem expressão, sem brilho, né, que não quer dizer muita coisa para esse mundo. Há muitos ricos, como era Esther, que acabam enriquecendo, são abençoados por Deus, mas deixam as coisas de Deus de lado, botam tudo em segundo plano, não querem saber mais de nada, e tornam-se, em vez de ser uma Esther, apesar da sua riqueza, tornam-se uma Hadassah, tornam-se alguém sem expressão, sem brilho, a vida fica mais vazia, a alegria é roubada, a paz é roubada, não há fruto de uma vida abençoada e próspera sem o brilho que Deus está querendo dar para nós. Então veja, diante desta crise, deste momento tão crítico, Esther toma uma decisão. E ela passa a sua decisão para Mardoqueu. Mardoqueu pede para todo Israel, todo o povo judeu que está aqui, né, debaixo desse império persa, para que estejam orando e jejuando durante 3 dias. Orem por mim, porque eu vou comparecer diante do rei, e se tiver que morrer, morrerei. Ela amou o seu chamado, ela amou o povo judeu, ela amou Mardoqueu, seu pai de criação, de tal forma que ela falou: eu arrisco a minha vida, eu dou a minha vida por essas pessoas, eu vou cumprir o chamado que Deus está colocando na minha vida. Se Ele me colocou por rainha, tem um significado. Aonde quer que Deus tenha te colocado, tem um propósito, tem um significado. E no momento da crise é hora de você ficar firme, é hora de dizer sim, é hora de lutar contra o medo, lutar contra as adversidades e seguir o plano de Deus para a sua vida. Esther então comparece diante de Xerxes. Xerxes a ouve, a abençoa, ama a sua mulher, e a história é completamente revertida. Mardoqueu não é morto, mas vem se tornar, pelo contrário, primeiro-ministro do rei, o segundo homem depois do rei no Império Persa, chamado pelo próprio Xerxes para essa função. Amã é morto em seu lugar, e o povo judeu é poupado, e ao contrário de ser dizimado, é um povo que passa a ser temido e honrado no meio do Império Persa. Uma história se reverteu completamente. Dentro de você e dentro de cada um de nós existe um potencial de brilho, porque nós somos luz deste mundo, segundo as palavras do Senhor Jesus. Existe um potencial de brilho. Você escolhe a sua posição diante da crise, diante da decisão: ou eu vou brilhar como Esther, ou eu vou ser inexpressivo como Hadassah. Essa é a tua posição, o teu chamado é claro. Fique firme na crise, busque a Deus, ore, clame, entre na sua presença, Ele vai te abençoar, sua vida vai iluminar muitas outras. Deus te abençoe,
homem, mulher de Deus, em nome de Jesus. Café com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.